Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, com saúde. Mil desculpa pelo atraso. Tive um problema, ou foi com a minha internet ou meu computador, não sei. Estou desde 15 para as 7 tentando entrar aqui no Zoom. Não sei se foi o problema do Zoom ou... Desculpa, meu desculpa. Então, esses 11 minutos eu vou acrescentar no final da aula, tudo bem? Para a gente não perder nada. Então, deixa eu ver aqui se está todo mundo admitido. Mil perdões. Não vai acontecer isso de novo. Mas eu acho que foi problema da internet mesmo, porque estou desde as 10 para as 7 que eu estou tentando entrar e estava muito lento, não sei o que foi. Pois bem, hoje vamos recapitular a aula passada, onde vimos o texto Uma Suave Rudeza, de Mário de Andrade. E a partir da leitura, que infelizmente não pudemos concluir, mas vocês terminem de ler em casa. Deixa eu ver aqui, só ajeitar aqui. A partir da leitura do texto Uma Suave Rudeza, que é justamente o texto que dá nome ao nosso curso, nós vimos que ele traz muitas referências a outros textos, a outros autores, e o principal que a gente enfatizou aqui foi ao comentário de Casais Monteiro, no número 54 da revista Presença, o qual atacava o intercâmbio luso-brasileiro, apontando suas deficiências editoriais, entre outras causas. Depois eu enviei a vocês, enviei por e-mail. Vocês prestem atenção que o e-mail que eu estou mandando todos os textos é o e-mail que vocês cadastraram na matrícula. Tudo bem? Que às vezes recebi e-mails dizendo que não tinham recebido o texto, mas aí vale ressaltar que é o e-mail que está cadastrado quando vocês fizeram a matrícula, tudo bem? Pois então, pronto. Então, mandei a resposta do Afonso de Castro Senda ao comentário do Casais Monteiro, que saiu na revista Presença quase um ano depois, eu acho, porque a revista teve uma pausa, um intervalo. Ela realmente ficou sem ser publicada durante quase um ano, porque esse número aqui, que é o número 53, 54, né, que a gente leu o comentário do Casais Monteiro, ele é de novembro de 38. E a resposta do Afonso de Castro Senda só foi sair em novembro de 39, exatamente um ano depois. Um ano depois. E, inclusive, vocês repararam que a revista antes era enorme, né? A primeira dentição dela. Aí, já na segunda dentição, ela diminuiu de tamanho. E ambas foram censuradas foram revisadas pela censura. Não esqueçam. Pois bem, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Mário de Andrade e Casais Monteiro mantiveram uma curta correspondência, mas de grande importância para entendermos o intercâmbio luso-brasileiro durante o modernismo. Tema largamente estudado pelo professor Dr. Arnaldo Saraiva em seu livro Modernismo Brasileiro e Modernismo Português, subsídios para o seu estudo e para a história das suas relações. Esse aqui é o livro do professor Arnaldo Saraiva, muito indicado para qualquer pessoa que tenha interesse no modernismo brasileiro e modernismo português. O conjunto de 8 cartas esparsas e a maioria inédita, escritas entre 12 de fevereiro de 1937 e 22 de março de 1939, sob guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e da Biblioteca Nacional de Portugal, revela conversas sobre a poesia de ambos, projetos em andamento, colaborações para a presença, censura, o exílio no Rio, Departamento de Cultura, Estado Novo,
Getúlio Vargas, dificuldades financeiras e de saúde, a rede de sociabilidade com José Régio, Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, entre outros. Para entendermos melhor esse diálogo, mesmo com lacunas, transcrevi e atualizei a ortografia das cartas trocadas entre os poetas. Então, lembrando aqui que durante a apresentação eu não fico lendo bate-papo, porque atrapalha o PowerPoint, e lembrá-los que hoje também a chamada será através do bate-papo. Basta você escrever presença, presente, ok? Muito obrigada. Eu acho que eu admiti todo mundo, não tem mais ninguém esperando não, mas deixa só eu confirmar aqui, porque como hoje teve essa... Ah, ainda... Ixi, admiti aqui, viu? Como hoje teve esse atraso, ok, ainda bem que eu olhei. Tinha gente esperando para entrar. Acho que agora já entraram todos, não tem mais ninguém esperando não. Ok? Então, repetindo, a presença é no bate-papo, basta escrever presente. Aqui, ó, vocês lembram que alguém leu a polêmica entre José Régio e o Álvaro Cunhal? Muito interessante, né? Quem não leu, leia, porque vale a pena, e o Mário está dialogando diretamente com essa polêmica do José Régio, com Álvaro Cunhal, e também a polêmica do Casais Monteiro e do Castro e Sena. Sem essas referências, né, são importantes para você compreender melhor o texto Uma Suave Rudeza. Então, vamos lá. Essa daqui é a imagem da primeira carta conhecida que Mário de Andrade enviou a Casais Monteiro, que está guardada no espólio do Casais Monteiro, na Biblioteca Nacional de Portugal. Então, aqui vocês reparem na assinatura do Mário. Ó, mais uma pessoa para eu admitir aqui. Eu vou dar um tempo até 7h25 para admitir, porque como houve o atraso, né? Muita gente deve ter tentado entrar e não conseguiu. Então, pronto. Então, aqui vocês reparem a assinatura do Mário, e eu transcrevi para ficar mais fácil de ler. Então, vamos lá. Correspondência Mário de Andrade e Adolfo Casais Monteiro. Carta 1, primeira carta conhecida. É de espólio 15, documento 297, se trata de um datiloscrito, como vocês acabaram de ver. Datiloscrito é quando é batido à máquina, e autógrafo quando é escrito à mão. São Paulo, 12 de fevereiro de 37. Meu caro Casais Monteiro, acabo de receber Sempre Sem Fim, em que você continua a linha admirável dos poemas do tempo incerto. Não sei qual deles preferir. Qualquer dia destes, em que me sobre tempo, vou reler ambos juntos. Mas poemas como o 9 de Vita Breve ou o Desfloramento me deram a impressão de que você ainda avançou mais fundo no poder duplicado e tão difícil de fazer coincidir o lirismo interior com a ressonância externa das palavras. Admiro muito você. Então, eu vou mandar por e-mail para vocês esses 2 poemas ao qual o Mário se refere, que estão no livro Sempre Sem Fim, do Casais Monteiro, para vocês fazerem uma análise análise comparativa entre os 2 poemas. Aqui vão os livros que me pede, isto é, algum dos que pede e outro que não pediu. Você desejaria os que considero importantes para a minha evolução, mas ando tão desleixado de minha literatura que já não sei me amar dentro dela, e muito menos me escolher. Tudo me parece desimportante, com exceção dos meus livros de técnica. E justo destes não lhe posso mandar senão a péssima 3ª edição do compêndio, tirada mais ou menos à minha revelia, e que só não desautorizei de piedade pelo editor, que anda pobre e remendado por ter querido editar os compositores nacionais modernos. Queria, aliás, lhe contar um pouco de mim mesmo para que você compreendesse menos minha obra e mais a mim. Não tenho tempo. Peraí.
O que eu fiz aqui? Eu fui olhar aqui se tem alguém aguardando, aí dei... Não, agora não tem mais ninguém aguardando, então vamos começar a aula e eu não vou mais olhar, já são 7h20, né? Eu acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Voltando aqui para minha tela. Então, queria, aliás, lhe contar um pouco de mim mesmo para que você compreendesse menos minha obra e mais a mim. Não tenho tempo. Em todo caso, creia que desde Pauliceia Desvairada, livro que sinto não lhe mandar por estar esgotada a edição, e real... é porque... Espera aqui que tá a janelinha bem em cima da... Desculpem, vou recomeçar. Em todo caso, creia que desde Pauliceia Desvairada, livro que sinto não lhe mandar por estar esgotada a edição, tenho realizado com firmeza inflexível o destino que me dei e a consciência que tenho da minha pouquidão literária. Soube desde muito cedo compreender que tinha poucas forças de criador, e percebendo a transitoriedade das minhas obras literárias, lhes dei uma finalidade combativa perfeitamente consciente e destinada. Arte de ação. Lembrem disso, arte de ação. E a isso corresponde toda a minha obra. Mesmo nos momentos de délassement, quem é do francês pode me ajudar, mas eu acho que desassossego, inquietação é uma palavra que caiba, se alguém quiser me corrigir, fica à vontade. Como que fosse o Macunaíma e as partes poemas da negra e poemas da amiga, estes poemas talvez os únicos momentos livres de toda a minha obra, pois mesmo nesses trabalhos o desejo de agir, de pôr em vias de fato problemas nacionais, sociais, morais, psicológicos, expressivos, deformou ou pelo menos condicionou a criação. Então, muito importante esse trecho para vocês. Ó, Maria Clara aqui, deixa eu admitir a Maria Clara, que ela estava aguardando. Muito importante que vocês leiam Macunaíma, eu acho que a maioria já leu, né? Mas os poemas da Negra e os poemas da Amiga estão no livro Remate de Males, de 1930, e quem tiver as poesias completas do Mário, é só ler por aqui. Como eu não posso enviar todos os poemas por questões de direitos autorais, eu vou enviar só o primeiro poema da Negra e o primeiro poema da Amiga, para vocês também fazerem esse exercício tal qual os do Casais Monteiro. Um exercício de análise, que aí qualquer coisa, se quiserem me escrever, tá bem? Porque aqui, infelizmente, não teremos tempo de tratar de todos os poemas da Negra, nem de todos os poemas da Amiga, que são uns 24 no total, mais ou menos, que é o que eu pretendo fazer na disciplina que eu vou oferecer ano que vem na pós-graduação da USP. Lá a gente vai ver mais detalhadamente todos os pormenores da carta, né? Vamos analisar o desfloramento, o De Vita Breve, os poemas da Negra, os poemas da Amiga, que são lindíssimos. Como aqui não vamos ter tempo, eu vou também enviar para vocês por e-mail, para o e-mail que está cadastrado na matrícula, 2 textos. Um texto da Ângela Teodoro Grilo, que se chama Os Poemas da Negra, uma leitura a contrapelo da poesia do Senhor do Engenho, que saiu na revista de Estudos Avançados da USP. E o outro texto é da Cristiane Rodrigues Souza, sobre o caráter rapsódico e amoroso dos poemas da Amiga, de Mário de Andrade, que saiu na revista Galega A Gália, uma revista online, está na internet também. Pois vamos dar, então, um texto sobre os poemas da Negra e outro sobre os poemas da Amiga. Tanto a Ângela quanto a Cristiane são da equipe Mário de Andrade, lá do IEB USP. Já são doutoras, já fizeram pós-doutorado. A Cris, ela é professora na Universidade de Três Lagoas. E a Ângela estava dando aula na China. Pois vamos. Ai, meu Deus, fica aparecendo esse
Deixa eu ver aqui só. Mais uma pessoa para eu admitir. Carolina, espera um momento. Carolina está entrando. Então tá. Principalmente no Macunaíma, quis brincar mais. Desculpe. Principalmente no Macunaíma, quis brincar. Mas o livro saiu completamente outro do que foi na preconcepção. Arreado de crítica, pesado de intenções. E até moralista. Pois no fim, Macunaíma se reconhece sem nenhum caráter. O brasileiro desgraçado, sob qualquer ponto de vista, gostoso, mas incapaz de uma organização, e resolve subir para o céu e viver o brilho inútil das estrelas. Prestem bem atenção nesse o brilho inútil das estrelas, porque lá no poema das negras ele vai falar das estrelas tão lindamente. Pena que a gente não vai poder ler os poemas todos aqui, que são muito bonitos. Que ele fala: te vejo coberto de estrelas, meu amor. Muito lindo, vale a leitura. Às vezes tenho pena do Macunaíma não ter saído mais livre de ação. Talvez desse um livro de arte verdadeira. Lembrem da polêmica sobre a arte verdadeira e a arte engajada, que é um dos X da questão na polêmica entre o José Régio e o Álvaro Cunhal, né? Arte verdadeira, arte pura e arte engajada, que ele acusa de arte panfletária, né? Envolvendo principalmente o Romance de 30, ele fala dos corumbas, do Armando Fontes, né? Reconhece o valor do Jorge Amado, que inclusive é muito elogiado nesse número aqui de presença. Vale a pena eu mostrar para vocês. Vocês só viram o comentário do Casais, né? Olha aqui. Primeira página dedicada aos poemas da Cecília Meirelles. Estão vendo? Então, não eram todos que eles criticavam, não. A Cecília Meirelles era adorada por eles. Aí aqui vai ter uma parte só do Jorge Amado também, inclusive poemas dedicados a ele. Fernando Pessoa, já aparece aqui, ó, um poema do Fernando Pessoa, na presença. É linda essa revista. Existe ela à venda, uma antologia dela à venda. Acho que se vocês procurarem na estante virtual, ou não sei se as bibliotecas estão abertas para consulta. Eu geralmente tenho, é porque eu já tinha comprado há muito tempo, né? Então vamos lá. O brilho inútil das estrelas, né? Às vezes tenho pena do Macunaíma não ter saído mais livre de ação. Talvez desse um livro de arte verdadeira. Mas estou lhe falando demasiadamente de um eu que já passou. Agora não penso mais em literatura. Não pensei mais nela desde o dia em que realmente entrei na vida de ação que tenho faz pouco menos de 2 anos, dirigindo o Departamento de Cultura aqui na Municipalidade de São Paulo. Agora sim, luto e ajo 100%. E são raras as saudades do que passou. E talvez elas só venham porque também a saudade pode ser um vício, um íntimo gosto de pervenção. Mas não sei. Com um abraço grato do Mário de Andrade. Então, vocês sabem que o Mário foi diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, né, entre 35 e 38, e após esse período, quando mudou o governo, eles meio que pediu demissão, eu fui forçado a sair. Vocês podem ler mais sobre isso no livro do Calil, sobre o Departamento de Cultura. Aí ele foi para o Rio de Janeiro. Inclusive tem esse outro livro aqui que se chama Mário de Andrade, Exílio no Rio, que vale muito a pena também vocês lerem, que é desse período que ele ficou lá entre 38 e 41, mais ou menos, se não me engano. Bem interessante, do Moacir Werneck de Castro. Ok? Pois então, vamos continuar nas cartas. Carta 2. Essa carta 2 é a que o Casais mandou para o Mário e está lá no IEB, né? Então, por isso aqui, ó, MA quer dizer Mário de Andrade, C, correspondência, CPL é correspondência passiva lacrada. Aí o número da carta e isso é um autógrafo. Aí essas cartas do Casais para o Mário, que estão no IEB,
Eu não pude fotografar, porque o Casais Monteiro não está em domínio público. Então, eu só pude transcrevê-las, ok? Porto, 25 de janeiro de 1938. Meu caro camarada, parece que há uma fatalidade que me obriga a ser mais ingrato, para não dizer malcriado, com os escritores para quem mais obrigação tinha de não o ser. Mas, que lhe hei de eu fazer? Se não vir com cartas atrasadas, levar-me perante mim próprio de obsessões como esta. Que diabo, ainda nem sequer agradeci ao Mário de Andrade os livros que me mandou há mais de um ano? Como devo ter-lhe dito, quando lhe pedi os seus livros, pensar e penso, escrever a seu respeito, e para começar a respeito do poeta. Creio, porém, que, mais do que para muitos, para com o Mário de Andrade é uma traição falar só do poeta, ou só do romancista, ou só do ensaísta. Mas é com razões destas que eu acabo por não falar nem do poeta, nem do romancista, nem do ensaísta. Mas creio que o Mário de Andrade saberia crer na seriedade das minhas intenções e perdoar-me em consequência. Sou uma vítima dos meus projetos que acabam sempre por prejudicar o que faço na ocasião. Tenho em mim um desejo de ação múltipla que não cabe numa capacidade de trabalho demasiada dispersa. Assim, por exemplo, a ideia de que devo concluir alguns ensaios para um livro, embora pouco trabalhe neles, tem me impedido de escrever sobre si e outros escritores do Brasil. Eu quereria. Doença da imaginação e da vontade. Quero agradecer-lhe a bela carta com que acompanhou a oferta dos seus livros. Ouso esperar que o artista que há em si não se deixe convencer pelas resoluções do homem de ação. Embora, como diz, quase toda a sua obra seja de ação. Concordo, mas o diretor de departamento de cultura terá de fato absorvido todo o poder de ação do escritor? Tanto mais que a sua obra, Mário de Andrade, não deixa de ser obra de arte por ser de ação e por ser crítica e moral, etc., ao mesmo tempo. A sua arte não é nada pura, mas será por isso menos arte? Eu penso que não. E a propósito, queria pedir-lhe colaboração para a nossa presença, ou novela, ou fragmento de romance, ou poema. Todos nós teríamos o maior interesse em tê-lo, uma só vez que fosse, como nosso colaborador. Quer? Bem sabe que na nossa folha não há pruridos nacionalistas e que o nosso interesse pelo Brasil é pelo Brasil mesmo e não por aquele simples prolongamento de Portugal, que é o máximo que muitos portugueses conseguem ver neles. Não recuse, pois, se alguma suposição desta ordem o pudesse levar a tal. É, pois, qualquer produção sua daquelas em que seja mais completamente Mário de Andrade, que presença lhe pede por meu intermédio. E ao pedido da presença, ajunto o meu e faço o mais encarecidamente possível. Aceita? Agora, quero pedir-lhe um conselho. Interesso-me muito por música e não conheço nada da moderna brasileira. Então, interesso-me muito por música e não conheço nada da música moderna brasileira. Toco um pouco piano, o suficiente para mim, e queria pedir-lhe que me indicasse ou me conseguisse, que algum editor me indicasse, por sugestão e escolha sua, as produções mais significativas da música moderna brasileira, para piano ou em transcrição para piano. Interessa-me especialmente o Villa-Lobos, de quem não conheço nada. Em Lisboa, já o Freitas Branco, se não me engano, tem dirigido algumas composições dele, mas aqui no Porto nunca, que eu saiba, ele foi tocado.
Ai, o tão falado intercâmbio luso-brasileiro, que grande blague, né? De qualquer maneira, pedindo-lhe perdão por maçá-lo com isto, mas o seu amor pela música dá-me atrevimento para abusar da sua paciência. Desde já, muito lhe agradeço todas as indicações que me queira dar ou fazer dar. Também seria favor que me indicasse um editor a quem eu pudesse fazer diretamente o pedido de músicas. Peço-lhe perdão para uma carta tão grande e creia na maior admiração. O camarada que o abraça, Adolfo Casais Monteiro. PS. Claro que seria muito prazer em poder retribuir-lhe a sua gentileza e gostaria que dispusesse incondicionalmente de mim no caso de querer qualquer coisa de Portugal. Rua Miguel Bombarda, 516, Porto. Então, vamos à carta 3. Então, o Mário, vocês sabem que ele era músico também, né? Foi professor da Conservatório Dramático aqui de São Paulo, de piano. Então, inclusive, há um manuscrito dele inédito, outro manuscrito inédito dele no IEB, que se chama A Influência Portuguesa no Brasil, que é sobre música. Quem tem interesse, eu lembro que o Iago disse que estudava canção, né? É um manuscrito riquíssimo para quem é músico, ou quem estuda música, que eu lembro que o Iago falou que ele não era músico. Carta 3. Porto, 14 de março de 38. Meu querido Mário de Andrade, tenho o maior prazer em tentar corresponder aos seus desejos. As minhas relações pessoais com um dos mais significativos valores da moderna música portuguesa, o Fernando Lopes Graça, permitir-me-á, espero, conseguir-lhe todos os elementos informativos e todas as obras que for possível. Lopes Graça, além de compositor, é um admirável crítico musical e ninguém mais indicado para indicar os verdadeiros valores da música portuguesa contemporânea. Já lhe escrevi, está em Paris, e pedi-lhe a maior urgência. Infelizmente, pela própria dificuldade em serem executadas, não são abundantes as criações de música de câmara ou de orquestras. O que há mais são composições para o piano e Lieder. Quem sabe alemão. Os que conheço mais belos destes são os de Lopes Graça, sobre poesias de poetas portugueses modernos. De orquestra, tirando Rui Coelho, que é o faz-tudo da música portuguesa, embora não seja nulidade, é um homem que se julga com possibilidades que não tem. Parece-me que o melhor que há é de Luiz de Freitas Branco, sinfonias e suítes, principalmente a segunda suíte alentejana. Mas logo que tenha a resposta de Lopes Graça, lhe responderei mais concretamente. Desta vez, escrevo-lhe apenas para que saiba o entusiasmo com que estou procurando ajudá-lo. Cá esperamos a sua colaboração. Dos seus livros sobre música, apenas me falta o ensaio sobre música brasileira. Perdão, creio que há um outro livro seu que não conheço. Modinhas Imperiais, não é assim que se chama? Mais concretamente, tenho a história, música doce música e uma conferência. Gostaria imenso que me mandasse os outros. Desculpe esta carta escrita às pressas, apenas para não pensar que me desinteresse do assunto. Seu admirador e amigo, Adolfo Casais Monteiro. Então, vocês estão vendo aqui toda essa rede de sociabilidade entre os músicos, né? Porque o Mário escreveu pedindo informações sobre a música moderna portuguesa e o Casais também, dizendo que se interessava pelo Villa-Lobos. Então, quantos nomes já foram citados, né? Na correspondência, vai ser toda anotada, claro, né? E a gente vai detalhar minuciosamente todos esses pormenores. Carta 4. Só dar uma olhadinha aqui se mais alguém tá. Ó, mais algum esperando aqui. Pronto. Mais um, pronto.
Porto, 16 de maio de 38. Vocês estão percebendo que todas essas cartas são anteriores ao texto Uma Suave Rudeza, que é de junho de 39, a primeira versão no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, julho de 38, a segunda versão no Diário de Lisboa, e só 46, que o Empalhador de Passarinho é um livro póstumo, né? O Mário enviou os manuscritos para o editor, na Livraria Martins Editora, e só saiu em 46. Então, vocês estão percebendo que até agora todas essas cartas são anteriores à polêmica do intercâmbio luso-brasileiro. Meu caro camarada, espero que a sua saúde já esteja em pé quando lhe chegar esta carta. Cá recebi, e mais uma carta do seu secretário, José Bento, era o secretário do Mário, pela qual soube que estava no Rio em tratamento. Cá recebi os seus belos livros. Muito obrigado. Como já devo ter lhe dito, espero escrever um ensaio ou coisa que o valha, enfim, falar da sua obra, em que me ocupe dos vários aspectos da obra de Mário de Andrade. Não lhe digo que o vou fazer agora, porque já sei que nunca consigo escrever o que quero, quando quero, mas quando a vida quer. Estou aborrecidíssimo com a falta de cumprimento da minha promessa sobre as composições de músicos portugueses modernos que prometi conseguir-lhe. O compositor a quem pedi que se ocupasse disso ainda não deu sinal de vida. Coisas de portugueses que, pelo que sei, também são muito de brasileiros, embora cá não haja a desculpa do clima tropical. Lá dizia o seu Macunaíma, ai, que preguiça, e falou sem querer por brasileiros e portugueses. Mando-lhe juntamente umas notas sobre os nossos compositores modernos, que a senhora Francine Benoit, apreciável especialista, me mandou, mostrando mais atividade que os que deviam ser mais interessados. E mando-lhes porque penso que sempre lhe poderão interessar, mesmo que já vão tarde para o que se destinavam. Que lhe parece que vale a pena fazer com respeito a composições? Se pensar, mais cedo ou mais tarde, noutro concerto, é claro que eu procurarei melhor via para obter alguma coisa. Diga o que lhe parece. Não me esqueço, e espero que não se esqueça, de que me prometeu colaboração para a presença. Não largo as vítimas que caem em fazer-me promessas. Desculpe esta carta à pressa, também eu trabalhei demasiado nestes últimos tempos e tenho a cabeça vazia de todo. Diabo, não se deve concluir que o Mário de Andrade tenha também a cabeça vazia, raio de língua. Seu grato e muito dedicado admirador e amigo, Adolfo Casais Monteiro. Então, essa daqui, deixa eu só ver se tem mais alguém. Agora acho que entrou todo mundo, não tem mais ninguém esperando. Não tá. Então, aqui, como vocês podem reparar, né, o suporte da carta, né, aqui tem a filigrana não. Tem o timbre da Prefeitura do município de São Paulo, Departamento de Cultura, né, onde o Mário era diretor. Então, aqui é 7 de junho de 38. Eu vou logo ler a transcrição para ser mais rápido. Carta 5. São Paulo, 7 de junho de 38. Meu caro Casais Monteiro, muito obrigada pela sua carta e notas sobre compositores portugueses. Serão sempre muitíssimos úteis a esta minha fome de conhecer música portuguesa. Falando bastante sobre música, né? É lá. Quase completamente ignorada. Aqui, uma reviravolta política. As reviravoltas políticas afetam a administração entre nós. Me botou fora da direção do Departamento de Cultura. Então, foi uma reviravolta política que o botou fora da direção do Departamento de Cultura. E voltei à humildade do meu cargo de chefe da divisão de expansão cultural do mesmo departamento. E apenas. As diferenças são muitas,
tivemos que adiar certos concertos, e o português foi colocado mais lá para o fim do ano. Lhe darei notícias, que ele estava querendo as informações do casais justamente para um concerto, né, de música portuguesa. Mas com essa mudança no Departamento de Cultura, em que ele foi posto para fora da direção, né? Aí voltou a um cargo mais baixo hierarquicamente, acabaram tendo que adiar certos concertos, inclusive a Ângela Teodoro Grilo, que eu citei anteriormente sobre os poemas da Negra, vai tratar tanto no mestrado dela quanto no doutorado, que estão disponíveis no Dédalus, da USP, sobre o manuscrito preto e sobre essa comemoração dos 50 anos da abolição no Brasil, que justamente é nesse período em que ele está no Departamento de Cultura. Quem tiver interesse, é só procurar Ângela Teodoro Grilo nas teses da USP, que tanto o mestrado dela quanto o doutorado vão tratar sobre esse manuscrito inédito que se chama Preto. Deixa eu ver. E a colaboração para a presença? Acabo de tomar nota disso numa papeleta que coloquei na única memória que ainda me resta, o bolso direito do paletó. Vou lhe mandar breve uma pagininha que escolherei com a maior boa vontade. Se não lhe agradar, me salve de ser ridículo diante dos olhos portugueses. Vou ver se acho alguma prosa que lhe sirva, ou do abandonado café, ou página perdida entre as que não publiquei. Não mandarei versos. Meus versos, tenho lidado com eles porque pretendo um volume de poesias escolhidas para este ano. Então, ele está falando aqui, ó, isso aqui é interessantíssimo. O Abandonado Café, mais outro manuscrito inédito que a Tatiana Longo Figueiredo publicou pela Nova Fronteira. Existe esse livro já dela, muito interessante para quem quiser ir atrás, né? Então, ele está aqui dizendo que vai enviar alguma prosa, não versos, né? Não mandarei versos, que ele está fazendo um volume das poesias escolhidas para este ano. E estou numa fragorosa desilusão. Isto é, não se trata propriamente de desilusão, que sou humilde com sensualidade, mas uma desesperança de mim. Deixei ao Manuel Bandeira e outros amigos o cuidado da escolha. E talvez no segundo semestre que está chegando, volte às minhas atividades literárias, abandonadas por 3 anos na direção do departamento. Mas creio que perdi a mão, não sei. Sei que não tenho vontade no momento e tudo é mais uma decisão muito exterior da consciência que uma volúpia do ser. E não me compreendo sem volúpia. Desculpe estes abandonos e me creia muito seu amigo, Mário de Andrade. Muito bom, hein? Vamos ler só mais essa cartinha aqui. Bem que a gente tem tempo, que eu vou adicionar aqueles 11 minutos que eu me atrasei, tudo bem? Aí no final eu vou abrir para dúvidas, perguntas para vocês. Vamos ler mais essa carta que é bem curtinha aqui. Acho que dá para ler mais 2. Carta 6. São Paulo, 15 de junho de 1938. Meu caro Casais Monteiro, aí vai para a presença um trecho de romance, ou melhor, de idílio. Veja se serve. Se acaso estiver muito grande para o tamanho da revista, publique até o sinal da cruz vermelha. E se não lhe agradar, não me deixe ridículo diante dos portugueses. Diga que não recebeu esta carta e a doçura continuará seu caminho feliz entre nós dois. Um abraço do Mário de Andrade. Ó, essa carta é bem no mês em que ele publica o... não, é um ano depois só. Mas aqui, ó, ele está mandando, né, o trecho de romance para a revista Presença. Reparem na data, que é 15 de junho de 38, que ele envia, e ele enfatiza que se tiver muito grande para o tamanho da revista, né, pode cortar, pode fazer alguns cortes.
E se não lhe agradar, não deixe ridículo diante dos portugueses. A segunda vez que ele fala isso. Diga que não recebeu esta carta e a doçura continuará seu caminho feliz entre nós dois, a modéstia, né? Ele tinha dito na carta anterior a mesma coisa, não deixe ridículo diante dos portugueses. Carta 7. Porto, 3 de janeiro de 39, ou seja, aquela é de junho de 38 e agora janeiro de 39. Temos uma lacuna aí bem grande, né? Mas vamos ler o porquê. Meu caro Mário de Andrade. Lacuna não, espaçamento. Meu caro Mário de Andrade. Estava pelo menos duplamente em dívida para consigo. Não bastava nunca mais lhe ter enviado composições das nossas músicas modernas, havia de haver agora este meu indesculpável silêncio a respeito das admiráveis páginas que deu para a presença. Porém, tenho atenuantes, pelo que respeita a esta segunda parte. Quer acreditar? Fique sabendo que o trecho do seu idílio foi cortado pela censura. Eu suponho que o Mário de Andrade pensaria tal coisa impossível. E é esta a razão do meu silêncio. Estou à espera que da tipografia me envie as provas com o corpo de delito, os célebres riscos a lápis azul e o imprescindível carimbo. Mas resolvi não esperar mais. Depois lhe as mandarei. Tem graça que o José Régio já tinha dito que a sua prosa não passaria. Eu não me queria convencer. Infelizmente, a realidade foi contra as minhas imposições. Já por prudência, tinha resolvido tirar-lhe o título. Isto de perder a virgindade mete medo à respeitável e moralizadora censura. Mas nem assim. Por esta amostra, o Mário de Andrade pode calcular como por cá estamos em matéria de liberdade de imprensa. Ousarei pedir-lhe que nos mande outro trecho do seu livro ou de qualquer outro livro, enfim, qualquer coisinha. Oxalá este triste percalço não o desgoste a ponto de não querer pôr mais malha à mercê do tal lápis azul. Peço-lhe, em nome de nós todos, que nos dê colaboração. Seria admirável até que a desse breve, porque a presença vai mudar de formato, minguar em altura e largura e aumentar de volume. E gostaríamos de iniciar em nova fase com colaboração do melhor dos nossos camaradas do Brasil. Com o maior prazer, receberíamos qualquer sugestão sua sobre escritores a quem lhe pareça que deveríamos pedir colaboração. Música. Tenho estado em Lisboa, para onde devo ir viver, talvez definitivamente. Peço-lhe que registre o meu endereço lá, Rua Gonçalves Crespo, 11, segundo esquerdo, e onde regresso no próximo dia 9. E tenho agora mais facilidade em obter cópia de composições. Peço-lhe que me diga se ainda subsiste o projeto de concerto de música portuguesa. Espero notícias suas e confio em que venha com elas colaboração sua. Creia na muito admiração do seu camarada Adolfo Casais Monteiro. 4 de janeiro